Olá, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Estamos retomando as nossas atividades, tá certo? Por enquanto vamos continuar com as atividades remotas pelo celular, pela internet, enquanto não temos segurança para voltar para a sala de aula por conta da pandemia que o nosso país, que o nosso planeta está vivendo, né? Então a gente vai dar continuidade da mesma forma como nós estávamos no primeiro semestre, tá bom? Recomeçar todos os dias é o segredo do sucesso. Se a gente não fez muito bem ontem, a gente tenta fazer melhor hoje. Amanhã tenta fazer melhor que hoje e vamos nos aprimorando cada vez mais, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai estudar um texto de língua portuguesa. Ele está na unidade 3, certo? Lá na página 160. É um texto que fala sobre a cultura popular. A nossa unidade toda vai falar sobre isso. E é uma arte de contar e recontar histórias que a gente vai vivenciar agora, certo? Aí a pergunta primeiro é se a gente já ouviu histórias contadas por alguém, né? Aquelas histórias dos avós, dos tios, das pessoas mais antigas que contam pra gente os causos, né? As histórias das suas épocas, né? O que eles viveram, o que eles escutaram dos seus pais, dos seus avós também. E aí eles ouviram e agora recontam pra gente, né? Na nossa geração atual. E a nossa geração vai repassar para a de vocês vai repassar para outras. Isso é a cultura, né? Uma forma de cultura, de repasse de conhecimentos através da cultura oral, tá bom? Do reconto oral de histórias. O título da nossa história é O Menino e a Cegonha. Quando vocês abrirem o livro, vocês vão ver que tem uma ilustração bem interessante, certo? Vocês vão observar essa ilustração antes de começar a leitura, tá bom? E aí, olhando para ela, a gente vai imaginar do que será que se trata essa história, né? O que será que ela vem trazer para nós e que o desenho pode nos mostrar, né? Que detalhes a gente observa nesse desenho. Vamos lá? O Menino e a Cegonha. Olha aí, uma pessoa mais velha contando a história para as crianças. Vamos lá. O Menino e a Cegonha. Os Fulas, que pertencem a uma das etnias mais tradicionais de Guiné-Bissau, contam que em tempos passados as chuvas deixaram de cair. Provocando muita penúria e desespero em Guiné-Bissau. As esposas, encarregadas tradicionalmente da lavoura de arroz e de algodão, tiveram que se embrenhar nas matas para colher plantas comestíveis. Inclusive as folhas e as raízes mais amargas, para que os aldeões pudessem saciar a sua fome e a sua sede. Uma das mulheres, de Jabô, estava no último mês de gravidez. O umbigo dela estava tão estumecido que parecia que ia explodir. Ela rezava para que não tivesse gêmeos, pois isso era sinal de azar. Em torno da cintura de Jabô levava um cordão benzido 3 vezes por um sacerdote muçulmano. Com esse mesinho, ou amuleto, julgava-se a salvo dos maus olhados. E foi justamente ela
que se perdeu das colegas no final do dia. Quando retornavam à tabanca, a aldeia em forma de círculo, com cabanas cônicas, construídas com bambu e palha. O rugido assustador de uma fera, oculta entre as folhagens espessas, causou pânico geral no bando de colhedoras. Amedrontadas, elas saíram correndo. Por causa do peso que trazia no ventre inchado, Djabô não conseguiu acompanhar o grupo esbaforido. Logo tudo ficou escuro. Rodeada pelas trevas, Djabô ficou tão assustada que acabou dando à luz no meio da floresta. Depois do parto, com os nervos à flor da pele, chorava e ria alucinadamente, ao mesmo tempo. Mas, fora de si, sem pensar no ato que estava cometendo, ao amanhecer, deixou o bebê para trás, embrulhado num pano sujo de sangue. A jovem mãe alcançou o povoado em passos trôpegos, justamente na hora em que Malã, seu marido, preparava-se para sair em busca do seu paradeiro. Ao vê-la regressar sem barriga, de braços vazios e completamente fora de si, ele perguntou: "Onde está nosso filho?" "Larguei o menino no mato", disse Djabô antes de desfalecer. Dado o alarme, os homens da aldeia vasculharam cada palmo das imediações, mas não encontraram a criança. Era como se a noite tivesse engolido aquele recém-nascido. "Uma hiena deve ter chegado antes de nós", opinou um caçador, observando o rastro do animal carnívoro. Mas uma jumé, que é uma espécie de cegonha, encontrou a criança, chorando embaixo de um majestoso poilão, onde ela havia construído seu ninho. Com pena do indefeso recém-nascido, pegou-a pelo bico e o levou para o alto da imensa árvore. A desengonçada ave, de pernas finas e pescoço longo, adotou o menino como se fosse o seu filhote. Os dias foram passando, até que numa manhã, um caçador observando o rastro de um animal, e indo verificar as armadilhas que havia espalhado para capturá-los, escutou um ruído estranho vindo dos galhos mais altos de uma árvore. À vista apurada, percebeu um menino remexendo-se no ninho da jumé. No mesmo instante, o caçador rumou para a aldeia e fez o anúncio. "Achei o filho de Malã." "Onde?" quis saber o pai, que já havia perdido as esperanças de encontrar o garoto. O homem explicou, mas ninguém acreditou em suas palavras. Como uma criança poderia sobreviver naquelas condições? Ainda mais em cima de uma árvore. O caçador insistiu tanto em sua versão
que o Régulo, chefe do povoado, resolveu enviar algum dos seus homens para dar uma olhada. Os Sufas, ou guerreiros, ao regressar, disseram que o caçador não tinha mentido. Há mesmo uma criança no ninho de uma jumé, afirmou o líder da expedição. O Régulo, um senhor idoso chamado Baldé, acompanhado de seus lenhadores, foi pessoalmente conferir a inacreditável descoberta. Assim que alcançaram o imponente poilão, ele deu as ordens para que cerrassem a árvore, aproveitando-se da ausência da dona do ninho, que tinha saído para pescar. Os homens, a princípio, ficaram temerosos de tocar no tronco rugoso da árvore. Afinal, era considerada sagrada e usada como um local de cerimônias especiais dedicadas aos espíritos que habitavam o seu interior. Tá cansada, tia, mas vamos lá. Mas as ordens do Régulo tinham de ser obedecidas. Então puseram-se a trabalhar, espantando os insetos e os lagartos que se refugiavam entre as raízes. Iam cortando as árvores só de um lado, enquanto outros enlaçavam e puxavam o tronco com a corda, fazendo-o pender lentamente para a frente. Ao ouvir o barulho dos serrotes, a criança acordou assustada e gritou: "Ô jumé, vem me salvar! Estão cortando o poilão." A cegonha escutou o apelo da criança e respondeu de longe: "Deixa encerrar até eu voltar." O polião já estava quase caído, prestes a arrasar tudo à sua volta, quando surgiu uma lagartixa a quem a jumé pedira para ficar de guarda. O réptil, que era encantado, pôs-se a cantar: "Quincó, quincó." E diante dos olhos espantados dos homens, o tronco semicerrado rangeu, aprumou-se e tornou a ficar ereto. "Continuem a cortar!" bradou o Régulo, sem acreditar no que estava presenciando. Tentaram derrubar a árvore pela segunda vez, mas ela dobrou-se e tornou a ficar de pé, obedecendo à vozinha invisível da lagartixa: "Quincó, quincó." Um caçador, então, pegou uma espingarda e ficou aguardando a lagartixa pôr a cabeça para fora da toca. Na terceira vez em que ela tentou evitar a derrubada da árvore, foi abatida com um tiro certeiro. Dessa vez, ninguém impediu que o poilão caísse, provocando um grande estrondo. Um dos homens agarrou a criança em pleno ar, antes que ela se esborrachasse no chão. A comitiva, encabeçada pelo Régulo, foi recepcionada triunfantemente no terreiro de Bantabá, local de reuniões em ocasiões importantes. Os toques dos tantãs anunciaram o feito.
atraindo a atenção de todos os habitantes de Databanca. As mulheres do chefe gritavam de alegria num alarido ensurdecedor. O patriarca, conforme os costumes do seu povo, tinha várias esposas e filhos que moravam em palhoças separadas. Baldé fez um sinal para que todos se calassem e perguntou ao menino, que cheirava a peixe e aprendera a falar precocemente: Você é capaz de identificar sua mãe? Sim, respondeu ele, encarando-o com firmeza. Como é que você conseguia se alimentar? O régulo, atônito, fez outra pergunta. A cegônia trazia pedacinhos de peixes para mim e me dava água em seu bico todos os dias. Por isso não morri de fome e de sede. O régulo, satisfeito com a explicação, pediu que os homens saíssem e deixassem a sós com as mulheres e o menino. Ele propositalmente ordenara que a mãe verdadeira se mantivesse oculta. Qual delas é sua mãe? Testou. Nenhuma, disse o garoto, após mirar uma por uma atentamente. Tragam a que ficou escondida. Ao ver Djabor, a criança correu em direção a ela. Jogou-se nos braços maternos e afirmou com convicção: Essa é a minha mãe e aquele é meu pai. Naquele dia, naquela noite, o dijum-dijum rufou nas aldeias sem parar. Usado nas grandes cerimônias, anunciando a volta do menino à aldeia. O Segredo das Trancas e outras histórias africanas, recontadas por Rogério Andrade Barbosa, editora Scipione, em São Paulo, em 2007. Esse conto está na página 24 até a 31, certo? Então, a gente vê que esse conto, ele traz algumas coisas bem interessantes, né? A aldeia ficou em festa, vendo um dos seus voltar. E isso é amar. Cuidar dos seus é prova de amor, certo? Então, quando tá todo mundo bem, quando tá todo mundo protegido, quando tá todo mundo bem cuidado, a família está bem, né? A família fica em festa. E é daí a importância da gente sempre se cuidar, né? Sempre tentar manter essa harmonia, essa graça de poder viver em família, né? De poder dividir o dia a dia. Vocês observaram que esse conto, ele traz algumas coisas bem diferentes da nossa cultura, né? Tem alguns pontos que chamam bem a atenção da gente, como, por exemplo, o fato do chefe da tribo ter várias mulheres, o que na nossa cultura não é permitido. As mulheres trabalharem na lavoura, né, enquanto os homens não faziam isso, também é uma cultura de lá. Entre outras coisas, né? E tem muitas palavrinhas no texto que são palavras
diferentes do que a gente é acostumado no cotidiano a escutar e a pronunciar, né, na nossa língua. Então eu queria sugerir que vocês fizessem uma relação dessas palavrinhas que vocês não sabem o significado ainda. Faz uma listinha e pesquisa no dicionário de papel, no dicionário do celular, online. Porque quando você pesquisa uma palavra que você não conhece, você aprende 2 ou 3 diferentes, certo? Então é uma ampliação de vocabulário muito grande. Você finda aprendendo muito mais do que você estava buscando. Quando você aprende o significado dessas palavras, você tem mais possibilidades de estar produzindo melhores textos, porque você consegue organizar melhor o seu pensamento, tá bom? Então, fica a dica da tia Auri, tá bom? Depois disso, vocês vão fazer a atividade do livro, que está na página 164, 165, 166 e 167. É atividade apenas interpretativa do texto, algumas de resposta pessoal, tá bom? Vocês vão fazer com calma, lendo bem. Se precisar, escuta o áudio de novo. Se tiver dúvida, lê o texto, tá certo? Se ainda assim não conseguir entender, chama a tia Auri no privado e pergunta, que a gente vai esclarecendo as dúvidas, tá certo? E vamos em frente, tá bom? Todo mundo animado, todo mundo bem resolvido a realmente aprender, a buscar o aprendizado, gente, porque o aprendizado ele não vem pra gente sozinho. A tia sempre disse pra vocês na sala, a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que correr atrás do que a gente não sabe ainda, né? Pra assim a gente melhorar, tá bom? Então fiquem com Deus. Beijo no coração e até amanhã, viu? Tchau.